Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a sociologia. Tá, no primeiro momento a gente vimos os primórdios da sociologia, como se desenvolveu essa sociologia no Brasil, né? Por conta dessa geração de 30, tivemos vários avanços, mas porém esses avanços também foram os avanços que foi pautaudamente, né, em passos lentos, mas se iniciou, né? Nessa geração de 30 vimos Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, que se destacou, né, em luta excessivamente da instituição, né, da questão dos institutos, né, de educação no país, trazendo as ideias de alguns sociólogos universais como Augusto Comte, Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, com as suas linhas de pensamentos positivista, funcionalista, compreensivo e marxista e socialismo científico para que o Brasil pudesse aderir a esses pensamentos e colocando em pauta a teoria e a prática para o desenvolvimento da educação no país. A luta foi excessiva e até hoje nós lutamos para uma educação de qualidade nesse país. Surgindo assim uma interpretação crítica do Brasil, segundo momento, ou seja, a segunda geração. Vamos destacar alguns personagens. Tivemos vários personagens, sabemos disso. Mas, né, vamos destacar os que se aproximou mais da realidade social. Flores Fernandes, Roger Bastini e Fernando de Azevedo. São os primórdios, faz essa abertura, né? Eles abre caminhos para que os outros pudessem também desenvolver uma educação de qualidade. E isso só foi possível por conta do surgimento da sociologia no país, gente. A importância da sociologia é porque é uma disciplina que elas têm uma arma em mãos. O que é essa arma? É formar cidadão crítico, né, para que esse país pudesse também desenvolver sua linha de intelectualidade e formação de pesquisa social. Abrindo assim, né, a interpretações críticas do Brasil com esses grandes mentores da educação. Antes de iniciarmos do pensamento deles, a gente vai ver um pouco sobre como foi o ensino e a divulgação da sociologia, né, como instituto, ou seja, como uma institucionalização no país. Tudo ocorrendo na década de 30 que vimos, né? O Brasil passou por várias mudanças, né? Aí também nessas mudanças tivemos as crises políticas definidas pelas oligarquia agrária, o crescimento da burguesia, o incremento da industrialização e a centralização do poder e o golpe de 1937, que instaurou, né, a partir daí instaurou no Brasil o Estado Novo e no país. Essa transformação foi muito importante na área do conhecimento, porque surgiu a diversas profissões que foi impulsionada pela redefinição, né, da divisão social do trabalho no país, em busca de melhorias sociais, e só a educação poderia realmente formar esse cidadão para que ele pudesse se autossustentar nesse país chamado selva, que era o desenvolvimento no primeiro momento no Brasil. A partir daí, os antigos bacharéis de Direito, Engenharia e Medicina e outros conhecimentos gerais como Ciências Sociais e Humanas foram caminhados, né, começaram a ser caminhados para o funcionalismo público em decorrência da criação de inúmeros ministérios e institutos. Esses ministérios, esses institutos eram auxiliados, né, por setores progressistas da elite paulista e do governo federal, surgindo assim a Faculdade de Filosofia e Ciência de Letra, que adotou uma postura crítica em relação à realidade social do Brasil. O alvo primeiro foi o Distrito Federal, que se aproximou do poder público, né, ingenuamente, né, o Estado e a universidade discutiam o desenvolvimento das ciências sociais, que foi confundida pela formação de quadros de serviços públicos. Inúmeros professores foram convidados a vir do exterior para formar profissionais de ciências sociais no Brasil, né? Para isso, a escola era livre de Sociologia e Política de São Paulo, que vieram também de lá, Donald Benson e Redfield Blue, que foi imprimido das atividades acadêmicas cunho imperista da Escola de Chicago. A Escola de Chicago dos Estados Unidos foi uma escola que fomentou, produziu pensadores da teoria crítica, que levou ao desenvolvimento econômico e político naqueles primeiros momentos. Trazendo essas ideias de fora, né, para que o Brasil pudesse abrir a mente como seria uma educação preliminar, ou seja, uma educação que poderia ser acessível para todos. Para a Universidade de São Paulo, a USP, veio a chamada Missão Francesa, composta de outros
sociólogos personagens da educação, né? Levi Strauss, George Griffith, Roger Bastini, Paul Absui, Bastini, Fernand Braudel, né? Eles começaram a instalar uma sociologia teórica humanista com êxito nos estudos culturais. A importância desse acontecimento foi enorme para a formação de grupos sociais, ou seja, de grupo de sociólogos que passaria a defender a pesquisa, que já no final da década de 1940, que surgiu com esses efeitos, a defesa dessas pesquisas aumentou o processo de ideias, trazendo, né, adeptos como Florestan Fernandes, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Antônio Cândido de Melo e Souza, Gilda de Melo e Souza, Rui Galvão de Andrade Coelho e outros personagens que traziam essa missão francesa para o desenvolvimento da pesquisa científica para a formação de sociólogos no Brasil. O integralismo e a intelectualidade de direito. O defensor dessa ideia, dessa corrente, era Plínio Salgado. Porém, ele teve muita desconfiança sobre o movimento moderador da sociedade, como também do liberalismo e do marxismo. Suas ideias conservadoras exaltaram a ordem da disciplina e da tradição como autoritarismo do Estado. Acreditava que o Estado seria um meio de compatibilizar os aspectos dicotômicos, né, da realidade brasileira. Esses aspectos dicotômicos, de acordo com o Plínio Salgado, seriam dois conceitos. Por exemplo, nós temos o bem e temos o mal. A partir daí ia ser discutido, em cima desses dois conceitos, como seria a compatibilidade para definir a realidade brasileira, que é isso que ele estava colocando em pauta. Surgindo também, dentro desses conceitos, os tramentos dualistas, né, que ia debater sobre como seria a melhor forma de desenvolvimento da educação no país. Surge no movimento cultural conservador que foi encabeçado pela Igreja Católica, que chamado Renascimento Católico, que procurava defender os interesses do racionalismo da Igreja e a compatibilização do pensamento oligárquico agrário, que é isso que a Igreja queria defender, ou seja, a elite burguesa. Na década de 1940, tivemos vários acontecimentos históricos. Podemos citar a Segunda Guerra Mundial, que foi um divisor das águas históricas e da civilização ocidental, responsável para emerger, né, e consagrar os Estados Unidos e a União Soviética como grandes potências mundiais. De acordo com acordos de Altan e de Potsdam, dividir o mundo em áreas de influência soviética e norte-americana. Com esses acordos nas regiões do planeta foram o quê? Ficando cada vez controle político e ideológico dos Estados Unidos e União Soviética, não saía mais desses dois países, determinando sim uma divisão do mundo em dois blocos políticos e econômicos rivais que eram inconciliáveis. A partir daí, esse cenário mundial foi transformador. Com isso, surgindo mais diversas nações que ia se especial daquelas que integravam o chamado Terceiro Mundo. Gente, Terceiro Mundo, na época, essa palavra Terceiro Mundo, essa terminologia, foi muito utilizada era especificamente por países pobres, como o Brasil, os países da América do Sul e países da América Latina. Hoje, essa palavra foi retirada porque ela é ofensiva, né? É uma ofensa, é ofensiva, é também uma desigualdade social. E como o mundo luta para diminuir essa diferença de desigualdade social, foi retirada essa terminologia e hoje esses países que é chamado de terceiro mundo são chamados hoje em países em desenvolvimento. Então, por isso que o Brasil, como outros países da América Latina e da América do Sul, são países em desenvolvimento. Processando assim, né, uma aceleração também do êxito rural. O êxito rural também apareceu na década de 1940, né, gente, por conta dos trabalhos agrícolas que perdia sua importância, né, na relação à indústria. A partir daí, as regiões agrícolas tornam-se cada vez mais dependentes do Sudeste industrializado. E aí tivemos inúmeros conflitos que surgiram nesse processo de mudança. E o pensamento sociológico procurava conter, ou seja, contar da transformação e da integração e dessas mudanças que era decorrente de uma sociologia pós-guerra. O país adquiriu uma consciência de sua complexidade, mesmo no tempo em que estimulava a descoberta de próprias especificidades, que seria realmente a diversidade que estava se instalando no Brasil, né?
E outro ponto decisivo foi as questões que ocuparam também um pensamento sociológico. Qual foram essas questões? Aparece aí o cronista, né, Otávio Yanni. Né? O Otávio Yanni foi um cronista que começou a buscar, né, essa desigualdade no país que estava se instaurando, ou seja, uma diferença social, que a partir dessa diferença social ela estava sendo identificada como um processo de mudança e uma legitimação da revolução burguesa, que era moldada no que ocorria entre a Europa no século XVIII e XIX. Acreditava-se que nossos estudos, né, naquele momento, o capitalismo industrial no Brasil era uma reprodução dessas etapas e características da Revolução Burguesa Liberal ocorrida na França e na Inglaterra. Enquanto os pesquisadores brasileiros começaram a travar, né, uma proximidade da Europa, os europeus, ao contrário, estavam se dedicando aos estudos, né, de afastar realmente daqueles que levaram esse processo de revolução. O resultado dessa dialética foi uma oposição de uma produção diversificada, né, e rica, que tinha como Brasil o principal ponto de interesse da convergência. E a partir daí começaria a surgir uma preocupação mais abrangente, focada, né, em toda a América Latina, constituída de nações nascidas dos mesmos processos que seria a dominação colonial e a exploração imperialista. A preocupação aumentou e os pesquisadores brasileiros, os sociólogos, os educadores estavam tentando, né, conseguir realmente afastar essas ideias que ia aproximar o Brasil novamente de um quadro que foi excessivamente no passado de desigualdade social. A década de 1950 foi marcada por um pós-guerra que teve profundas repercussões de desenvolvimento do pensamento sociológico no mundo. Rompeu-se o intercâmbio mantido de alguns centros universitários, especialmente da França. A sociologia do Brasil voltou-se profundamente para si mesma na década de 1950, foi marcada por dois, né, sociólogos muito importantes, Florestan Fernandes e Celso Furtado. A educação dos anos 50 até o regime militar. Florestan Fernandes foi um discípulo de Fernando de Azevedo e Roger Bastini, né? Roger Bastini, como eu falei desde o início para vocês, a gente vai ver mais na frente um pouco dele, aqui foi só uma síntese, porque ele desenvolveu uma importante pesquisa sobre negros e questão racial no Brasil. A partir daí, esse estudioso sociólogo ele focou nessas ideias, como seria essa diversidade, como essa diversidade ia ser vista no país. A preocupação maior dos pesquisadores era essa, né? Como seria o desenvolvimento racial, ou seja, ou também indígena, no país, como seria ser tratado essas diversas culturas no país após, né, essa unificação, né, da diversidade cultural. Por outro lado, o pensamento do sociólogo brasileiro Florestan Fernandes era unir a teoria à prática, surgindo assim uma própria chamada sociólogo militante. O Florestan Fernandes foi chamado como sociólogo militante, ou seja, por conta das suas grandes obras que foi influenciada pelos clássicos e discípulos, né, sobretudo da disciplina de Karl Marx, que ele tinha como ponte, né, o socialismo científico e o marxismo, né, as ideias de Karl Marx influenciou muito o Florestan Fernandes, né. A partir daí, segundo o Florestan Fernandes, ele estudou a sociedade pelas suas padrões e estrutura, que aí, a partir desse momento, ele fundamentou a sua organização social, pelos dilemas que estavam sendo realmente tratados, discutidos naquelas primeiras pautas da educação no país, pelas pesquisas, as contradições geradas pela dinâmica interna da estrutura por conta desses padrões e estrutura social, né? A partir daí, Florestan Fernandes começou a estudar esses padrões sociais. E também a maior preocupação desse teórico seria a reflexão teórica, ou seja, os estudos em relação social a essas estruturas de classes sociais na sociedade brasileira, que seria o capitalismo, que dependeria do papel intelectual de movimentar, né, essa diversidade no país. E o Celso Furtado foi um grande inovador do pensamento econômico, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina. As suas ideias apontou ele como fundador da economia política brasileira. Então, Celso Furtado foi defensor das ideias do subdesenvolvimento e não foi correspondido na etapa histórica da sociedade.
rumo ao capitalismo, mas tratava da formação econômica que foi gerada pelo próprio capitalismo internacional no país. Ele participou ativamente da administração econômica do governo João Goulart, e a partir daí ele foi responsável da criação das diretrizes, né, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, que hoje é chamado de BNDES, né, e o SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Chegando nesse grande marco da nossa educação, né, Florestan Fernandes, né, 1920, que ele nasceu, morreu em 1995. Florestan Fernandes foi um sociólogo político brasileiro que foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, tendo participado da Assembleia Nacional Constituinte e recebeu o prêmio Jabuti em 1964 e pelo livro Corpo e Alma do Brasil. E foi também agraciado postumamente em 1996 com o prêmio Anísio Teixeira. Gente, Anísio Teixeira ele foi conhecido como primórdio das políticas educacionais do Brasil, pelo Manifesto da Educação Brasileira, né? Anísio Teixeira que instaurou primeiro a educação em Salvador e depois se propagou no resto do estado do Brasil, né? Esse também foi um grande mentor da educação, pioneiro, né? Anísio Teixeira. E inspirou também não só Florestan Fernandes, mas também outros adeptos a conciliar suas ideias políticas brasileiras voltadas para a educação. Nasceu um sociólogo militante em pró da educação de qualidade no Brasil. Estou falando em Florestan Fernandes, criador da sociologia crítica do Brasil, transformador do modo e condutor da pesquisa sociológica no país. Ele foi influenciado pelas ideias marxistas, ou seja, de Karl Marx. Ele também foi mentor intelectual de Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, deputado federal do Partido dos Trabalhadores e militante comunista. Ele foi incessivamente pró para a educação desse país. Estamos falando de Florestan Fernandes. Dentro dessas grandes evolução literária e pesquisa científica desse autor, Florestan Fernandes, a formação do Brasil, ele diz o seguinte, que ele seria uma formação escravista, escravo que era tratado como objeto, dizia que a nossa economia naquela época era uma economia mercantilista e extrema dependência da Europa, influenciada pelo racismo europeu, negro liberto, mas não integrado, a ausência da igualdade de oportunidade do Brasil, também ele lutou muito que o Brasil não dava, né, a oportunidade, né, para todos, principalmente para negros. A escravidão gerou uma estrutura social, uma instituição duradoura e criou mentalidade. O Brasil pré-capitalista, de acordo com a visão desse autor, ele disse o seguinte, reuniu, adaptou, combinou estamentalismo da sociedade ibérica e da escravidão, que é isso que o Brasil naquele primeiro momento estava trazendo, né, praticamente um espelho da educação, ou seja, registro da elite da Europa, principalmente da França do antigo regime e da Inglaterra do antigo regime, surgindo assim a escola elitista, né? Essa escola tratava o pobre como cidadão da segunda classe social. E os educadores do país queriam romper essa muralha, eles queriam adotar uma igualdade social no Brasil. E a educação é o melhor mecanismo para isso, diminuir, né, esse distanciamento, essa desigualdade, essa intolerância, né, que estava se instalando realmente no Brasil. Um pouco dessa escola elitista é o seguinte, o povo educado não aceitaria as condições da miséria que estava, por isso que não tinha educação para todos, porque um povo educado ele pode lutar com seus direitos. Isso aí é uma influência que veio desde o tempo dos registros, né, da nossa humanidade, da formação do Brasil, infelizmente, né, a gente herdou as mazelas, né, da Europa, infelizmente. E a partir daí, naqueles primeiros passos, até hoje, a gente percebe que o Brasil não avançou intelectualmente, não tem cultura educacional nesse país. Se tivesse, o Brasil não estava nesse imenso, né, crise econômica e educacional que se instalou no Brasil. E percebemos que esse registro, afeta até hoje na contemporaneidade. A gente percebe hoje na sala de aula, gente, esse tipo de registro, né, de falha da educação em péssimo ensino de qualidade. E a partir do momento que nós lutamos para esse ensino de qualidade, a gente está bloqueado por conta de algumas tendências políticas educacionais, né, que são teorias
legítimas, que eles chamam para eles legítima, que nos proíbe de lutar por nossos direitos sociais, infelizmente. E a democracia do ensino seria isso, liberdade de educação de direitos, né, que seria irrestritos de estudar, e o surgimento da LDB. A LDB é um livro que traz total direitos para que o cidadão brasileiro pudesse realmente pode adquirir, né, conhecimento, e a partir daí ele faz parte da formação conceitual desse país, a formação desse cidadão brasileiro, criado por Darcy Ribeiro, a primeira LDB, e contou com participação ativa de Florestan Fernandes para o desenvolvimento desse grande livro educacional que trata sobre as nossas diretrizes, né, educacionais, ou seja, ensino de qualidade, escola pública, para que o Brasil possa oferecer para aqueles que não têm condição de estar numa escola particular. A Revolução Incompleta, ou seja, a Revolução Burguesa, que foi moldada, né, pelos franceses, que chegou no Brasil e na França, se exigiu um ensino público de qualidade, e as elites brasileiras no século XX ainda queriam controlar a maioria da população culturalmente, fazendo assim alienar, e afastar as decisões políticas, que é isso que eles queriam realmente fazer, a elite brasileira, com essa Revolução Burguesa. A educação ia ser tratada como uma escola que deveria deixar de reproduzir o mecanismo de dominação de classe social. A educação transformadora faz com uma escola capaz de desfazer por si. A educação faz isso. Mesmo que o autoritarismo e a hierarquia de prática de servidão, romper também um papel transformador, instrumento que levaria culturalmente o desenvolvimento social das camadas mais pobres e popular. A educação é o único mecanismo que vai nos levar culturalmente e lutar com nossos direitos. Sem ela, a gente volta novamente, né, para a estaca zero. Para o sociólogo, não existe neutralidade possível. O intelectual deve optar entre o compromisso com os exploradores e com os explorados. Florestan Fernandes, o mestre da sociologia. Gente, a gente tem que pensar várias vezes quando falamos de educação nesse país. E para isso, vocês são os principais protagonistas, né? São os principais personagens, né? Essa geração de vocês são os principais personagens que vai propor mudanças radicais para esse país poder realmente melhorar, para que esse país possa realmente, efetivamente, diminuir essa desigualdade social. E a educação é o único processo que vai fazer isso. Lute, faça valer seus direitos. Uma educação de qualidade tem pessoas realmente de qualidade, bons profissionais. E eu encerro com essa palavra bem aí, respeito.